Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Conto: A Trombeta do Juízo Final, de Isaac Asimov. O arcanjo Gabriel adotava atitude inteiramente casual em todo o caso. Ociosamente deixou que a ponta de uma asa raspasse pelo planeta Marte, que, sendo feito de simples matéria, não foi afetado pelo contato. Disse então: é uma questão resolvida, Eteriel. Nada podemos fazer. O dia da ressurreição tem de vir. Eteriel, serafim muito jovem que fora criado apenas 1000 anos antes, na contagem dos homens, estremeceu de modo que vértices bem distintos surgiram naquele contínuo. Desde sua criação, ele fora encarregado da terra e adjacências. Cabia-lhe por tarefa, era uma sinecura, um beco sem saída, um escaninho, mas ao correr do século, ele passará a orgulhar-se do mundo, a seu modo perverso. Mas você vai perturbar meu mundo sem avisar. De modo algum. De modo algum. Algumas passagens se acham no livro de Daniel e no Apocalipse de São João, com bastante clareza. Estão? E foram copiadas por um escriba, e depois por outro. Será que eles deixaram duas palavras sem modificar, em qualquer linha? Existem sinais também no Rig Veda, nos Analetos de Confúcio. Que são propriedade de grupos culturais isolados, existem como aristocracia muito rala. A crônica de Gilgamés se mostra muito clara. Grande parte da crônica de Gilgamés foi destruída na biblioteca de Assurbanipal, há 1600 anos, ao estilo terrestre, antes que eu fosse criado. Existem alguns traços da Grande Pirâmide e um padrão nas joias embutidas no Taj Mahal. Tão sutis que nenhum homem jamais pôde interpretá-las corretamente, Gabriel parecia fatigado. Se você apresentar objeções a tudo o que digo, não adianta discutirmos o assunto. De qualquer modo você devia ter conhecimento. É coisa que diz respeito à Terra, você é onisciente. Sim, se quiser ser. Tive muito com que me ocupar por aqui e investigar as possibilidades da ressurreição, preciso reconhecê-lo, foi coisa que não me ocorreu. Pois bem, devia ter ocorrido. Todos os documentos atingidos encontram-se nos arquivos do Conselho de Ascendentes. Você devia ter se valido deles em qualquer momento. Estou lhe dizendo que todo o meu tempo foi necessário por aqui. Você não faz a mínima ideia da eficiência mortífera do adversário neste planeta. Precisei de todos os meus esforços para detê-lo, e mesmo assim. Ora, sim, e Gabriel afanou um cometa de passagem. Ele parece ter obtido suas vitoriazinhas. Observo, ao deixar o padrão factual entrelaçado deste mundozinho miserável passar por mim, que se trata de uma daquelas coisas com equivalência de matéria e energia. Pois é mesmo, confirmou Eteriel. E eles estão brincando com isso. Receio que sim. Neste caso, que momento melhor para dar fim à matéria? Pode deixar comigo, eu faço o trabalho. As bombas nucleares deles não os destruirão. Será? Bem, que tal você deixar-me prosseguir, Eteriel? Aproxima-se o momento designado. O serafim insistiu teimoso. Gostaria de ver os documentos do caso. Já que insiste, o enunciado de uma lei de ascendência apareceu em símbolos, reluzentes, contra o negrume profundo do firmamento sem ar. Eteriel leu em voz alta. É determinado por ordem do Conselho que o arcanjo Gabriel, número de série etc., etc., bem, é você, não há dúvida. Se aproxima do planeta, classe A, número G753990, doravante designado como Terra, e a 19 de janeiro de 1957 às 12h01 da noite. Empregando-se hora local. E acabou de ler em silêncio entristecido. Satisfeito? Não, mas nada posso fazer. Gabriel sorriu e um clarão surgiu no espaço, na forma de um clarim terrestre, porém seu ouro brunido estendia-se da terra ao sol. Foi levado aos belos lábios, reluzentes de Gabriel. Você não me dá um tempinho para falar com o conselho? Perguntou o Eteriel, desesperado. E de que vai adiantar? A lei tem a contraassinatura do chefe, e você sabe que uma lei contraassinada pelo chefe é inteiramente irrevogável. E agora, se você não se importa, estamos quase no momento e quero acabar com isso, porque tenho outras coisas de importância muito maior em que pensar.
Você não se importa em sair da frente um pouquinho? Obrigado. Gabriel soprou, e um som limpo e fino, de timbre perfeito e delicadeza cristalina, preencheu todo o universo até a estrela mais distante. Ao se fazer ouvir, seguiu-se um momento minúsculo de êxtase, tão fino quanto a linha que separa o passado do futuro, e logo a textura dos mundos entrou em colapso. A matéria se juntou de volta no caos primevo da qual saíra, ao comando de uma palavra. As estrelas e nebulosas haviam desaparecido e a poeira cósmica, o Sol, os planetas, a Lua. Tudo menos a Terra, que continuava girando como antes em um universo agora inteiramente esvaziado. Soara a trombeta do juízo final. Hua Iman, chamado por todos que o conheciam apenas de R.I., foi entrando nos gabinetes da fábrica Bilikan Bitsis e fitou sombriamente o homem alto, escancelado, mas com certa elegância esmaecida em volta do bigode grisalho e bem arruinado, que se inclinava atentamente sobre um maço de folhas de papel na mesa. Hua-i consultou o relógio de pulso, que ainda marcava 7h01, tendo deixado de parar nesse momento ou hora. Era hora padrão, naturalmente, 12h01 da noite, hora de Greenwich. Seus olhos castanhos escuros, fitando com energia de um par de ossos faciais pronunciados, atraíram o olhar do outro. Por momentos o homem alto fitou-o, sem qualquer expressão. Depois ele disse: "Posso ajudá-lo em alguma coisa? Horatio J. Bilikan é o senhor? Dono deste lugar?" "Sim. Eu sou Hua-i Man, e não pude deixar de passar por aqui quando finalmente encontrei alguém trabalhando. Não sabe que dia é hoje?" "Hoje? É o dia da ressurreição." "Oh, isso aí. Eu sabia. Ouvi a trombeta. Dava para acordar os defuntos." "Foi uma trombeta e tanto, o senhor não acha?" Deu risadinhas, depois prosseguiu. "Acordei às 7 da manhã. Cutuquei a mulher, que havia dormido com tudo aquilo, é claro. Eu sempre achei, e disse que ela haveria de dormir nesse momento. É a trombeta do juízo final, querida. Foi o que eu disse, Hortense, é assim que minha mulher se chama, disse. Muito bem, e voltou a dormir. Tomei banho, fiz a barba, pus a roupa e vim trabalhar." "Mas por quê?" "Por que não? Nenhum de seus operários apareceu." "Não, pobres diabos. Eles fazem feriado de qualquer coisa." "Seria de esperar. Afinal de contas, não é todos os dias que o mundo acaba." "Francamente, está ótimo. Tenho a oportunidade de acertar minha correspondência pessoal sem qualquer interrupção." O telefone não tocou ni a só vez. Pôs-se de pé e foi à janela. Uma grande melhora. Não temos mais um sol ofuscante e a neve desapareceu. A luz é agradável e o calor também. Uma combinação geral muito boa. "Mas agora, se não se importa, estou muito ocupado, se me dá licença." Uma voz alta e roufenha interrompeu o que dizia. "Um momento, Horatio." Era um cavalheiro que se parecia muitíssimo a Bilikan, mas um tanto mais cheio de aspereza. Seu nariz entrava primeiro no gabinete e adotava uma atitude de dignidade ofendida, pouquíssimo diminuída pelo fato de que estava inteiramente nu. "Posso perguntar por que você fechou o Bitsis?" Bilikan pareceu desmaiar. "Santo Deus", comentou, "é o papai." "De onde veio?" "Do cemitério", trovejou Bilikan pai. "E de onde mais poderia vir com 1000 demônios? Eles estão saindo de lá, aos montes. Todos eles nus. As mulheres também, inteiramente peladas." Bilikan pigarreou. "Vou arranjar ponto-lhe alguma roupa, papai. Vou apanhar em casa." "Deixe isso para lá. Em primeiro lugar os negócios." "Primeiro, os negócios." R.I. deixou de ser um espectador que se divertia, intervindo na conversa. "Estão todos saindo dos túmulos ao mesmo tempo, senhor?" Enquanto falava, fitava Bilikan pai com curiosidade. O aspecto do velho era o de um homem em idade robusta. As faces eram encovadas, mas brilhavam de saúde. Sua idade, ao que Hua-i avaliou, era exatamente a do momento de sua morte, mas o corpo se encontrava como devia estar naquela idade, caso funcionasse à perfeição. Bilikan pai disse: "Não, senhor, não é assim. As covas mais novas estão saindo primeiro. Pottersby morreu 5 anos antes de mim e saiu cerca de 5 minutos depois de mim. Quando o vi sair, resolvi sair também. Já estava farto dele quando, isso me faz lembrar." Ele esmurrou a mesa com um punho dos mais firmes. Não havia táxis, nem ônibus.
Os telefones não funcionavam. Tive de andar 20 milhas. E andou assim mesmo? Perguntou o filho, em voz fraca e cheia de pavor. Bilikan pai examinou a sua própria pele desnuda com aprovação indiferente. Faz calor. Quase todos estão nus. Seja lá como for, meu filho, não estou aqui para muito lero-lero. Por que a fábrica está fechada? Não está fechada. Trata-se de ocasião especial. Ocasião especial, uma droga. Trate de chamar o sindicato e dizer a eles que o dia da ressurreição não está no contrato. Todos os operários serão descontados por minuto que não estejam no trabalho. O rosto magro de Bilikan adotou expressão obstinada, enquanto fitava o pai. Não farei isso. Não se esqueça de que você não está mais dirigindo essa usina. Agora sou eu. Ah, é mesmo? E com que direito? Por seu testamento. Muito bem. Aqui mesmo estou cancelando meu testamento. Não pode, papai. Você está morto. Pode não parecer morto, mas eu tenho testemunhas. Tenho o certificado de óbito, assinado pelo médico. Tenho as contas pagas ao coveiro e à funerária. Posso obter os testemunhos dos que carregaram seu caixão. Bilikan pai fitava o filho, e assim foi que se sentou, passou o braço pelas costas da cadeira, cruzou as pernas e perguntou. Se a coisa é essa, a questão é que estamos todos mortos, não é mesmo? O mundo chegou ao fim, não foi? Mas você foi declarado legalmente morto, eu não. Trataremos de modificar isso, meu filho. Nós seremos mais numerosos do que vocês, e os votos contam. Bilikan filho bateu com força na mesa, usando a palma da mão, e corou um pouco. Papai, não me agrada levantar essa questão, mas você me obriga. Posso fazê-lo lembrar que a esta altura tenho certeza de que a mamãe está sentada lá em casa, esperando por você, e que provavelmente teve de percorrer as ruas, bem, pelada, também, e que não deve estar muito satisfeita. Bilikan pai empalideceu de modo fantástico. Santo Deus! E você sabe muito bem que ela sempre quis a sua aposentadoria. Bilikan pai tomou uma decisão muito rápida. Não vou para casa. Ora, isto é um pesadelo. Não existem limites nesta coisa de ressurreição? Ora, isso é pura anarquia. Alguém está exagerando. Eu não vou para casa, tenho dito. E a essa altura um cavalheiro um tanto rotundo e de rosto liso e róseo, costeletas fofas, muito parecidas às de Martin Van Buren, entrou e disse friamente. Bom dia. Papai, disse Bilikan pai. Vovô, disse Bilikan filho. Bilikan avô olhou para Bilikan filho, com expressão de maior desaprovação. Se você é meu neto, disse, envelheceu muito e isso não o melhorou em absoluto. Bilikan filho sorriu com debilidade dispéptica e não respondeu. Bilikan avô não parecia precisar de tanto e disse. Muito bem, se vocês dois me atualizarem com os negócios retomarei minhas funções de gerente. Fizeram-se ouvir duas respostas simultâneas, se a rubicundidade de Bilikan, avô aumentou perigosamente, enquanto batia no chão de modo mais peremptório, com a bengala imaginária, e berrava uma resposta. Rua e disse, cavalheiros. Ergueu a voz, cavalheiros. E berrou com toda a força dos pulmões, cavalheiros. A conversa parou de repente, e todos se voltaram para fitá-lo. Seu rosto pontudo, seu olhar singularmente atrativo, sua boca sardônica pareciam, de súbito, dominar aquela reunião. Ele disse, não entendo a discussão. O que fabricam? Bitsis, explicou Bilikan filho. O que, ao que suponho, é um alimento de cereais empacotado, pululante de energia em cada floco dourado e crespo, proclamou Bilikan filho. Coberto de açúcar cristalino e doce como mel, um confeito e alimento, resmungou Bilikan pai. Capaz de tentar o apetite mais desanimado, estrugiu Bilikan avô. Exatamente, disse R.I. Que apetite! Puseram-se a fitá-lo com expressão estoica. Não entendi, disse Bilikan filho. Algum de vocês sente fome? Perguntou R.I. Eu não sinto. De que está falando esse idiota? Interpelou Bilikan avô com raiva. Sua bengala invisível teria cutucado Rua E. Número o umbigo, caso existisse, a bengala, não o umbigo. Rua e disse. Estou tentando dizer-lhes que ninguém mais voltará a comer. Estamos no além, a comida é desnecessária.
As expressões nos semblantes dos Bilicans não precisavam de qualquer interpretação. Tomava-se evidente que eles haviam consultado seus próprios apetites e não os tinham descoberto. Bilican filho disse, como o rosto da cor de cinzas, arruinado. Bilican avô bateu no soalho com força e sem qualquer ruído, com a bengala imaginária. Isso é confisco da propriedade, sem o processamento legal. Vou processar. Vou processar. Inteiramente inconstitucional, concordou Bilican pai. Se encontrarem alguém a quem processar, desejo-lhes a melhor sorte, disse R.I., de modo muito agradável. E agora, se me derem licença, acho que irei até o cemitério. Pôs o chapéu na cabeça e saiu. Eteriel, com os vértices tremendo, achava-se diante da glória de um querubim de 6 asas. O querubim disse: se entendo o que diz, o seu universo foi desmantelado. Exatamente. Muito bem, você não espera de mim que volte a fazê-lo, espera? Não espero que você faça coisa alguma, retorquiu Eteriel, a não ser que obtenha um encontro meu como chefe. Ao ouvir essa palavra, o querubim manifestou instantaneamente seu respeito, por um gesto. 2 pontas de asas cobriram-lhe os pés, 2 os olhos e 2 a boca. Voltou à posição normal e disse: o chefe está muito ocupado. Há uma infinidade de questões para ele resolver. E quem ignora isso? Apenas faço ver que se as coisas continuarem como estão agora, terá existido um universo no qual Satanás terá ganho a vitória final. Satanás? É a palavra hebraica para adversário, disse Eteriel, cheio de impaciência. Eu poderia dizer a rima, que é a palavra em persa. De qualquer modo, refiro-me ao adversário. O querubim disse: mas de que vai valer um encontro com o chefe? O documento autorizando a trombeta do juízo final foi contrassinado pelo chefe, e você sabe que isso o torna irrevogável. O chefe jamais limitaria sua onipotência, cancelando uma palavra pronunciada por ele durante o exercício de seu cargo. Não há jeito, então? Você não me arranja o encontro? Não posso. Eteriel disse: nesse caso procurarei o chefe sem a sua licença. Invadirei o Primum Mobile. Se isso representa minha destruição, que assim seja, e juntou as energias. O querubim murmurou, tomado de horror. Sacrilégio. E houve um leve ruído de trovão, enquanto Eteriel dava um pulo para cima e desaparecia. Rua e Man atravessou as ruas congestionadas e habituou-se à visão de pessoas perplexas, incrédulas, apáticas, em roupagem improvisada ou, de modo geral, sem roupa alguma. Uma jovem com cerca de 12 anos de idade inclinou-se sobre o portão de ferro, um dos pés sobre a barra horizontal e girava de um lado para outro, dizendo à sua passagem: alô, moço. Alô, disse R.I. A jovem estava vestida, não era uma das regressas. Ela disse: temos um bebê novo aqui em casa. É uma irmãzinha que eu já tive. A mamãe está chorando e me mandaram para cá. Rua e disse: ora, muito bem. Passou pelo portão e tomou o caminho pavimentado até a casa, casa de pretensões modestas à nobreza da classe média. Tocou a campainha, não obteve resposta, pelo que abriu a porta e entrou. Acompanhou o som de soluços e bateu em porta interna. Um homem forte com cerca de 50 anos de idade, pouco cabelo e grande quantidade de feice e queixo, olhou para ele em mistura de espanto e ressentimento. Quem é você? Rua, e tirou o chapéu. Achei que talvez pudesse ajudar. A sua meninazinha lá fora. Uma mulher ergueu o olhar para ele, desesperançada, sentada em cadeira ao lado de cama de casal. Seus cabelos começavam a tornar-se grisalhos, o rosto estava inchado e enfeado pelo choro, as veias transpareciam azuis nos dorsos das mãos. Na cama encontrava-se uma criancinha gorducha e nua. Batia com os pés languidamente, e seus olhos infantis, sem visão, voltavam-se sem objetivo para lá e para cá. Este é o meu bebê, disse a mulher. Ela nasceu há 23 anos nesta casa, e morreu quando tinha 10 meses de idade, também nesta casa. Eu a queria muitíssimo de volta. E agora está com ela, observou R.I. Mas é tarde demais, gritou a mulher com veemência. Eu tive 3 outros filhos, a minha mais velha está casada, meu filho no exército. Sou velha demais para ter um bebê agora. E mesmo se
Seus traços fisionômicos demonstravam o esforço heróico que fazia para reprimir as lágrimas, mas não o conseguia. O marido interveio, em sua voz monótona e sem inflexão. Não é bebê verdadeiro, não chora. Não se suja, não aceita leite. O que vamos fazer? Nunca crescerá. Será sempre uma criancinha. Rua, e sacudiu a cabeça. Não sei, declarou. Acho que não posso ajudar em coisa alguma. Retirou-se em silêncio, e em silêncio, pensou nos hospitais. Milhares de criancinhas deviam estar aparecendo em cada um deles. Era colocá-las em prateleira, ao que pensou sarcasticamente. Empilhá-las como madeira redonda. Não precisavam de cuidados, os corpinhos são apenas o guardião de uma centelha indestrutível de vida. Passou por 2 meninos de idade cronológica, aparentemente igual, talvez com 10 anos. Eram donos de vozes estridentes e o corpo de um brilhava, muito branco, à luz sem sol, de modo que era um regresso. O outro, não. Rua, e parou para ouvir. O que estava no disse: eu tive escarlatina. Uma faísca de inveja diante da afirmação que conferia notoriedade, pareceu entrar na voz do que se achava vestido. Puxa vida! Foi assim que morri. Puxa vida! Eles usaram penicilina ou albumicina. O quê? São remédios. Nunca ouvi falar. Rapaz, você não sabe grande coisa. Sei tanto quanto você. Sabe? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Warren Harding, esse mesmo. Você está doido. É o Eisenhower. Quem é esse? Já viu televisão? Que negócio é esse? O menino vestido prorrompeu, numa vaia ensurdecedora. É uma coisa que você liga, e aparece comediante, cinema, cowboy, gente de foguete, o que você bem quiser. Vamos ver. Seguiu-se uma pausa, e o menino do presente disse: não está funcionando. O outro prorrompeu em vaia, por sua vez. Quer dizer que nunca funcionou. Você inventou tudo isso. Rua, e deu de ombros e prosseguiu. As multidões já se tornavam mais ralas, ao sair da cidade e aproximar-se do cemitério. Os que ali ainda se encontravam caminhavam rumo à cidade e estavam todos nus. Um homem o fez parar, homem animado, a pele rósea e cabelos brancos, que tinha marcas de pincenê em ambos os lados do nariz, mas sem óculos. Saudações, amigo. Alô, disse, e você é o primeiro homem vestido que já vi. Estava vivo quando a trombeta tocou, deve ser isso. Pois é. E então não acha uma beleza? Não acha uma graça, uma alegria? Venha festejar comigo. Você está gostando, é? Perguntou R, e, se estou gostando? Encontro-me cheio de uma alegria pura e radiosa. Estamos cercados pela luz do primeiro dia, a luz que brilhava com suavidade e serenidade antes de terem feitos o sol, a luz e as estrelas. Você conhece o Gênesis, naturalmente. Aqui temos o calor agradável que deve ter sido uma das maiores bênçãos do paraíso, e não o calor enervante ou aquele frio desgraçado. Os homens e as mulheres caminham nas ruas sem roupa e não sentem vergonha. Tudo está muito bem, meu amigo, tudo muito bem. Rua e disse: bem, é verdade que não me importei com a nudez feminina por toda a parte. Claro que não, disse o outro. O desejo e o pecado, como eram em nossa existência terrena, não existem mais. Quero apresentar-me, amigo, como em meus tempos de terra. Meu nome na terra era Viritrop Esther. Nasci em 1812 e morri em 1884, como contávamos o tempo nessa época. Nos últimos 40 anos de vida trabalhei para levar meu pequeno rebanho ao reino, e vou agora contar aqueles que conquistei. Rua, e encarou o ex-sacerdote com ar solene. Com certeza ainda não houve o dia do juízo. E por que não? O Senhor vê dentro do homem, e no mesmo instante em que todas as coisas do mundo acabaram, todos os homens foram julgados, e nós somos os salvos. Deve ser grande o número dos que foram salvos. Ao contrário, meu filho, os que se salvaram são apenas um remanescente. Um remanescente bastante numeroso. Até onde posso ver, todos estão voltando à vida. Vi alguns personagens bastante desagradáveis na cidade, tão vivos quanto o amigo. O arrependimento no último instante. Eu nunca me arrependi. De que, meu filho? Do fato de que nunca frequentei uma igreja. O entrope Esther recuou apressadamente.
Você foi batizado? Não que eu saiba. O entrope Esther estremecia. Mas acredita em Deus com certeza. Bem, disse R.I. Acreditei em muitas coisas sobre ele, coisas que provavelmente o sobressaltariam, amigo. O entrope Esther girou sobre os calcanhares e partiu dali em grande pressa e enorme agitação. No que restou de sua caminhada até o cemitério, Rua E. Número 1 podia calcular o tempo, número em lhe ocorreu tentá-lo. Ninguém mais o fez parar. Encontrou o cemitério quase vazio, com árvores e relva desaparecidos, ocorreu-lhe que nada mais havia no mundo que fosse verde. Por toda a parte o chão era um cinzento duro, sem traços e sem granulação. O céu era um branco luminoso, mas as lápides continuavam ali. Sobre uma delas sentara-se um homem magro e encovado, cabelos compridos e negro-se uma madeixa dos mesmos, mais curta, porém mais perceptível, sobre o peito e braços. Foi ele quem chamou em voz profunda. Ei, você aí! R.I. Sentou-se em lápide próxima. Olá! Cabelos negros observou. A sua roupa não parece certa. Em que ano isso aconteceu? 1957. Eu morri em 1807. Singular. Eu contava ser um camaradinha bem quente e por dentro agora, com as chamas eternas a me esquentarem as tripas. Você não vai para a cidade? Indagou R.I. Eu me chamo Zeb, disse o ancião. É uma abreviação de Zebulão, mas Zeb chega. Como está a cidade? Mudou um pouco, foi isso? Está com cerca de 100.000 pessoas, neste momento. A boca de Zeb abriu-se como que num bocejo. Continue. Podia estar bem maior do que Filadélfia. Você está brincando. Filadélfia tem. E rua, e, fez uma pausa. Enunciar a cifra de nada adiantaria. Em vez disso ele asseverou. A cidade cresceu em 150 anos, como deve imaginar. E o país também? 48 estados, disse R.I. Vai até o Pacífico. Não. E Zeb deu um tapa na coxa, cheio de prazer, depois se encolheu diante da ausência inesperada de tecido grosso que abrandasse o impacto do tapa. Eu iria para o oeste, se não fosse necessário aqui. Sim, senhor. O rosto se ensombreceu e os lábios, finos, tomaram uma linha de tristeza. Vou ficar aqui mesmo, onde sou necessário. Por que é necessário? A explicação veio rápida, raivosa. Índios. Índios? Milhões deles. Primeiro as tribos com que lutamos e derrotamos e depois tribos que nunca viram um homem branco. Todos eles vão voltar a viver. Vou precisar dos meus antigos camaradas. Vocês, gente de cidade, não servem para isso. Já vi um índio? Rua e disse, por aqui, ultimamente não vi. Zeb demonstrou o desdém que sentia e procurou cuspir para um lado, mas não descobriu saliva alguma para fazê-lo. Disse então, é melhor você voltar para a cidade. Daqui a pouco este lugar não vai ser seguro para ninguém. Eu bem queria estar com o mosquete. R.I. Levantou-se, pensou por momentos, deu de ombros e voltou para a cidade. A lápide em que estivera sentado caiu quando ele se ergueu, transformou-se em poeira de pedra cinzenta que se juntou ao chão indistinto. Olhou em volta. A maioria das lápides desaparecera. O resto não duraria muito tempo. Apenas aquela em que Zeb se achava sentado continuava firme e forte. Rua e começou a caminhada de volta, e Zeb, número 1, se voltou para olhá-lo. Continuou sentado, esperando com calma e tranquilidade, esperando os índios. Eteriel mergulhou pelos céus em pressa, a mais imprudente. Os olhos dos ascendentes achavam-se cravados nele, como sabia. Desde o serafim recém-nascido, passando pelos querubins e anjos, até o arcanjo mais elevado, todos deviam estar observando. Já se encontrava mais alto do que qualquer ascendente, sem ser convidado, estivera antes, e esperava a flechada da palavra, que reduziria seus vértices à inexistência. Mas não fraquejou. Atravessando não espaço e não tempo, mergulhou para a união com Primum Mobile. O centro que englobava tudo o que é, foi, seria, tinha sido, poderia ser e deveria ser. E ao pensar nisso irrompeu e tomou-se parte da coisa, seu ser expandiu-se de modo que também ele, momentaneamente, fazia parte de tudo. Mas logo aquilo foi misericordiosamente velado de seus sentidos e o chefe era uma voz pequena e calma dentro de si.
no entanto, ainda mais impressionante em sua infinidade por esse motivo. Meu filho, dizia a voz, sei por que vieste. Então ajuda-me, se é a tua vontade. Por minha vontade, disse o chefe, uma lei minha é irrevogável. Toda a tua humanidade, meu filho, ansiava por vida. Todos receavam a morte. Todos desenvolveram pensamentos e sonhos de vida sem fim. Não houve dois grupos de homens, nem mesmo dois homens isolados que desenvolvessem a mesma vida no além, todos desejavam a vida. Recebi petições para satisfazer o denominador comum de todos esses desejos, a vida sem fim. Foi o que fiz. Nenhum servo teu fez tal pedido. Foi o adversário, filho meu. Eteriel esgotava sua glória débil em abatimento e disse, em voz baixa: sou poeira à tua vista e indigno de me achar à tua presença, mas ainda assim preciso perguntar-te algo. Nesse caso o adversário também é teu servidor? Sem ele não posso ter outro, explicou o chefe, pois o que é o bem, então, se não a luta eterna contra o mal? E nessa luta, pensava Eteriel, eu perdi. Rua, e parou diante da vista da cidade. Os edifícios ruíam. Aqueles feitos de madeira já eram montes de entulho. Rua, e caminhou até o montão mais próximo e descobriu que os fragmentos de sarrafos de madeira eram poeirentos e secos. Adentrou-se mais na cidade e descobriu que os edifícios de tijolos ainda estavam de pé, mas havia um arredondamento presságo nas orlas dos tijolos, uma escamosidade ameaçadora. Não durarão muito, disse uma voz profunda, mas temos este consolo, se for consolo, a queda deles não mais matará. Rua, e olhou com surpresa, e se viu frente a frente a um cadavérico Dom Quixote de homem, queixos de lanterna, faces afundadas. Os olhos eram tristes e o cabelo castanho reto e escorrido. A roupa assentava frouxamente e a pele transparecia com clareza em diversos rasgões. Meu nome, disse ele, é Richard Levine. Já fui professor de história, antes disso acontecer. Está usando roupas, observou R. e você não é um dos ressurretos. Não, mas essa marca de distinção já desaparece. As roupas já estão acabando. Rua, e olhava os pacientes que seguiam por ali, caminhando devagar e sem objetivo, como poeira flutuando em raio de sol. Pouquíssimos usavam roupas, ele olhou para si mesmo e observou pela primeira vez que a costura ao longo de cada perna da calça se rompera. Apertou o tecido do paletó com o polegar e indicador e a lã se desfez, soltou-se com facilidade. Acho que tem razão, disse R. e se você notar, prosseguiu Levine, o morro de Mellon está se achatando. R. e voltou-se para o norte onde, geralmente, as mansões da aristocracia, aquela aristocracia que existia na cidade, cravejava as encostas do morro Mellon e verificou que o horizonte estava quase plano. Levine disse: com o tempo nada mais haverá senão planície, falta de qualquer traço distinto, nada. E nós? E os índios? Contrapôs R. e há um homem fora da cidade, esperando que os índios apareçam, e desejando estar com o mosquete nas mãos. Imagino, disse Levine, que os índios não criarão dificuldade. Não existe prazer em lutar com um inimigo que não pode ser morto ou ferido. E mesmo se não fosse assim, o prazer da batalha teria desaparecido, bem como todos os prazeres e anseios. Você tem certeza? Total. Antes de tudo isto acontecer, embora você não pense assim se olhar para mim, extrai muito prazer inofensivo ao examinar o corpo feminino. E agora, com oportunidades sem igual à minha disposição, vejo que estou irritantemente desinteressado. Não, isto é errado. Nem mesmo me irrito por meu desinteresse. Rua, e olhou para os transeuntes. Compreendo o que quer dizer. A vinda dos índios para cá, disse Levine, nada é, em comparação à situação no Velho Mundo. No começo, durante a ressurreição, Hitler e sua Wehrmacht devem ter voltado a viver, e agora, devem estar diante de e misturados com Stalin, e o Exército Vermelho desde Berlim até Stalingrado. Para complicar a situação, os kaisers e os czares chegarão. Os homens em Verdun e no Somme estão de volta a seus velhos campos de batalha. Napoleão e seus marechais acham-se espalhados por toda a Europa Ocidental. E Maomé deve estar de volta para ver o que as épocas seguintes fizeram do Islã, enquanto os santos e apóstolos examinam as trilhas da cristandade.
E mesmo os mongóis, os pobres coitados, os cães desde Temujin até Aurangzeb, devem estar vagando pelas estepes, sem terem o que fazer, ansiando por suas montarias. Como professor de história, observou R.I., você deve estar ansioso por estar lá e observar. E como poderia estar? A posição de cada homem na Terra é restrita à distância que ele pode percorrer a pé. Não existe máquina de tipo algum, e como acabei de dizer, não existem cavalos. E o que poderia eu descobrir na Europa, afinal? Apatia é o que creio. Como aqui. Um som macio fez com que rua, e, se voltasse. A ala de um edifício vizinho, feito de tijolos, derruíra em meio à poeira. Partes de tijolo achavam-se a ambos os lados dele. Alguns deviam tê-lo perpassado sem que o percebesse. Olhou em volta. Os montões de entulho mostravam-se menos numerosos. Os que restavam pareciam menores em tamanho. Ele disse: encontrei um homem em cuja opinião todos nós fomos julgados e estamos no paraíso. Julgados? Disse Levine. Ora, sim, imagino que estamos. Achamo-nos agora diante da eternidade. Não nos resta um universo, nem fenômenos extensos, nem emoções ou paixões. Nada, senão nós mesmos e o pensamento. Estamos diante de uma eternidade de introspecção, quando por toda a história jamais soubemos o que fazer conosco em um domingo de chuva. Parece que a situação o incomoda. Muito mais do que isso. Os conceitos dantescos do inferno eram mais pueris e indignos da imaginação divina. Fogo e tortura. O tédio é coisa muito sutil. A tortura íntima da mente incapaz de escapar de si própria de qualquer modo, condenada a refocilar em seu pus mental próprio, isso é coisa muito séria. Oh sim, meu amigo, fomos julgados e condenados, também, e isto não é o paraíso, mas o inferno. E Levine se ergueu, os ombros caídos de abatimento, afastou-se devagar. Rua, e olhou pensativamente ao redor, e assentiu. Estava satisfeito. O reconhecimento do fracasso durou apenas um instante em Eteriel e então, de súbito, ergueu o ser o mais brilhante e elevadamente que se atrevia, na presença do chefe, e sua glória era um ponto minúsculo de luz no primum mobile infinito. Se é a tua vontade, então, disse. Não peço que contraries tua vontade, mas que a realizes. De que modo, filho meu? O documento, aprovado pelo Conselho de Ascendentes e assinado por ti mesmo, autoriza o dia da ressurreição em momento determinado de um dia determinado do ano de 1957, na contagem dos moradores da Terra. Pois assim foi. Mas o ano de 1957 não está caracterizado. O que é 1957, afinal? Para a cultura dominante na Terra o ano era AD 1957, é verdade. Mas a partir do momento em que sopraste a existência na Terra e seu universo, decorreram 5.960 anos. Baseando-nos nas indicações internas que criaste dentro desse universo, passaram-se cerca de 4 bilhões de anos. O ano não caracterizado, então, é 1957, 5.964 bilhões. E não é tudo, prosseguiu Eteriel. O ano AD 1957 é o ano 7464 da Era Bizantina, 5716 pelo calendário judeu. É o 2708 AUC, isto é, o 2.708 grau, ano desde a fundação de Roma, se adotarmos o calendário romano. É o ano 1365 no calendário maometano e o 180º ano da independência dos Estados Unidos. Uma pausa ele encerrava. Humildemente te pergunto se não te parece que um ano designado apenas por 1957, e sem qualquer caracterização, tenha algum significado. A voz ainda baixa do chefe disse: eu sempre soube disso, filho meu. Eras tu quem tinha de aprender. Nesse caso, disse Eteriel, estremecendo luminosamente de alegria, deixa que a própria letra de tua vontade seja cumprida e deixa que o dia da ressurreição recaia em 1957, mas apenas quando todos os habitantes da Terra concordarem unanimemente que um certo ano deverá receber a numeração de 1957, nenhum outro. Assim seja, disse o chefe, e tal palavra recriou a Terra e tudo o que continha, juntamente com o Sol, a Lua e as falanges do céu.
Eram 7 horas da manhã de 1º de janeiro de 1957, quando Rua e Man despertou com sobressalto. No início de uma nota melodiosa que devia ter preenchido todo o universo havia soado, e ao mesmo tempo, não soara ainda. Por momentos inclinou a cabeça como a permitir que a compreensão inundasse, e em seguida, uma pitada de raiva atravessou-lhe o semblante, desapareceu de novo. Era outra batalha. Sentou-se à escrivaninha para redigir o novo plano de ação. As pessoas já falavam em reforma do calendário, e isso devia ser estimulado. Devia iniciar, se uma nova era 2 de dezembro de 1944, e um dia, um novo ano de 1957 chegaria. 1957 da era atômica, reconhecida assim por todo o mundo. Uma estranha luz brilhava em sua cabeça, enquanto os pensamentos lhe perpassavam a mente mais do que humana, e a sombra de Arrima, projetada na parede, parecia ter pequenos chifres em ambas as têmporas. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.